Olá, amados de Deus, espero que estejam bem. Estamos numa série de vídeos sobre as parábolas de Jesus. Hoje falaremos sobre a parábola do joio, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, nos capítulos de 24 a 29. Antes precisamos entender o que é joio. Joio é uma espécie de erva daninha que cresce semelhante ao trigo, e é muito difícil perceber a diferença entre os dois, até que o trigo esteja formado. Mas aí já pode ser tarde demais. Bom, a parábola do joio é esta, começando lá no versículo 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amados, assim como na parábola do semeador, Jesus também explica a seus discípulos o significado desta. Portanto, aqui também não há grandes desafios de interpretação. Sua explicação vem a partir do versículo 36 e diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que entendemos aqui é que neste mundo pessoas boas crescem e convivem com pessoas más. Deus não quer que arranquemos as más desta terra, até porque Ele é um Deus de amor e está disposto a perdoar a todos que se arrependem e estejam dispostos a deixar a prática do que é mal aos olhos dele. Ele pede que não julguemos o nosso próximo para que perdoemos, assim como Ele está disposto a nos perdoar. Todavia, haverá um dia em que Ele voltará, e neste dia Ele mesmo julgará todas as pessoas por seus atos. Nesta parábola, Jesus chama os filhos do seu reino de boa semente, e os filhos do maligno de joio. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículos de 7 a 10, nos explica, usando uma linguagem carinhosa, que quem comete pecado, uma atitude contrária à lei de Deus, seus mandamentos, que estão lá em Êxodo capítulo 20, é nascido do diabo. Mas quem é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a santa semente, que é a palavra de Deus, e o amor de Deus estão nele. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 44, diz ao povo que o rejeitava: vós tendes por pai o diabo,
e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, nós, os filhos do reino de Deus, somos aqueles que obedecem a Deus. Esta é a melhor forma de demonstrar o nosso amor ao Pai. E por isso também devemos amar o nosso semelhante, pois isto é próprio de quem nasceu de Deus. Então, o que nós, o trigo que será recolhido ao celeiro de Deus, seu reino, devemos fazer pelo joio, filhos do diabo, aqueles que desobedecem a Deus? Orar. Devemos orar para que eles se arrependam e se convertam do seu mau caminho. Não devemos desejar de forma alguma o mal a eles. Deus julgará com justiça no tempo certo, pois Ele não só vê todas as coisas, mas também sonda corações e mentes. Ele conhece aquilo que está dentro, no íntimo do ser humano. Que Deus nos abençoe com um coração que ame a sua vontade, a sua palavra, a sua justiça. E a justiça de Deus é o perdão. Que o amor de Deus Pai, a graça que está em seu Filho e as santas consolações do Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneçam até a consumação do século. Amém. No próximo vídeo falaremos sobre a parábola dos talentos. Deus os abençoe em nome de Jesus.